Olá pessoal, então para que a gente dê continuidade ao nosso conteúdo, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre o histórico da computação. É importante a gente conhecer sobre esse histórico, então a gente vai passar um material que está relacionado a isso. Bom, se a gente pensar então sobre o histórico da computação, a gente tem que dar uma olhada então, compreender esse histórico, conhecer as personalidades e verificar as gerações dos computadores, que é o que a gente vai então dar uma olhada agora. O que é um computador? O computador basicamente ele faz o processamento de algum dado. Então, o computador é uma máquina eletrônica, né, que permite processar dados. O termo provém do latim computare, que é calcular, né? Peguei esse conceito então lá do http conceito.d/computador, né? Então uma boa referência para verificar esse conceito. Para que serve o computador? O computador pode servir para diversas coisas, né? Como disse, processar algum dado. Esse processamento ele pode então fazer contas, fazer cálculos, armazenar dados, pode fazer comunicação, essencial, né, para a gente, automatizar processos, essencial também, controlar máquinas, reproduzir e reproduzir mídias, criar GIFs de gatinhos, né? Então, o computador, o objetivo principal sempre é fazer cálculo. Então, por trás de aquilo tudo ali, ele está fazendo um cálculo, né? Durante toda a história humana, criaram um dispositivo para auxiliar nos cálculos. Tanto que, se a gente relatar no nosso histórico, a primeira coisa que está relacionada com o computador é o ábaco. O ábaco nada mais é que uma forma de fazer cálculos lá que os chineses faziam, né, 3000 antes da era cristã. Em 200 antes da era cristã foi tido esse Antícera, né, esse Antícera. O que é isso? É um mecanismo que foi encontrado lá em 1901 que não se sabia o que fazia, mas era um artefato de bronze datado de 200 antes da era cristã. Ele foi encontrado no meio de destroços de um antigo navio romano e até 2006 não se sabia o que fazia. Em 2006 foi feito diversas pesquisas e foi identificado que na verdade era um computador mecânico. O que ele fazia? O primeiro computador analógico foi registrado no mundo. Basicamente, ele formava um calendário babilônico inteligente, ou seja, representava o movimento dos planetas, luas e fases, que então, com isso, conseguia ter esse calendário, né? Então, quanta dificuldade se teve lá de 1901 até 2006 para descobrir o que ele fazia. Aqui tem a foto dele, né, para a gente ter uma ideia do que seria. Bom, em 1617 a gente tem os ossos de Napier, né, os ossos de Napier, que basicamente também é um dispositivo de cálculo manual. Auxiliava na multiplicação e divisão de números através de soma e divisão. Então, antes a gente só tinha cálculos básicos de soma e subtração, agora a gente já incluiu multiplicação e divisão através dos ossos de Napier. Em 1642 a gente teve Pascaline, né? Bem relacionado com Pascal mesmo. Foi uma primeira calculadora mecânica do mundo, uma máquina de calcular soma e subtração, desenvolvida então por Blaise Pascal, que era um filósofo, matemático, físico, enfim. Propôs o triângulo de Pascal, entre outras coisas. A rotação para um lado soma, para o outro subtrai. Então ele fez todo um esquema para que conseguisse fazer essa soma e subtração. Em 1804 teve o Teilhard de Jacquard. O que fazia o Teilhard de Jacquard? Era a primeira máquina programável, né? Então Teilhard mesmo, de fazer tecidos, né? E esses tecidos, eles faziam pontos diferentes através de uma programação desse cartão perfurado, né? Que então podia programar a forma de entrelaçar os tecidos, as linhas, enfim, né?
Seguindo então na história, a gente tem em 1837 a máquina analítica, que é desse importante figura que é o Babbage, né? É o primeiro computador mecânico no sentido de ser programável. Ele pegou um pouco da ideia lá do Teilhard de Jacquard e incrementou isso, né? Interpretava e gravava os dados em cartões. Então, mesmo o cartão perfurado lá, ele utilizou aqui funcionamento diferente dependendo da entrada da máquina. Então, ele já pensava que eu podia ter uma entrada, processar lá através do cartão e ter uma saída. O projeto foi cancelado por ser caro e difícil de implementar na época, mas era uma ótima ideia de já ter esse processamento. Ada Lovelace, né, foi também uma condessa, né, ela é considerada a primeira programadora do mundo, uma programadora mulher. Escreveu um algoritmo para resolver fórmulas matemáticas a partir da máquina analítica, aquela máquina anterior que a gente viu lá de Babbage. Importante também relatar o Colossus Mark, que é um primeiro então computador digital programável. Colossus Mark I, tem ali a figurinha dele, usados pelos ingleses na Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos o Colossus Mark II, que foi o primeiro produzido em série. Era uma plataforma secreta que somente em 70 tornou-se pública. Então até 70 não se sabia que existia essa máquina. Em 1946, então, surgiu o ENIAC. Esse ENIAC, então, é um dos bem conhecidos como sendo também um dos primeiros computadores. Era, então, um computador eletrônico que fazia análise numérica dos números, enfim, das informações. É um computador americano que foi construído entre 43 e 45, então durante a guerra, né? Constituído de 17.468 válvulas, com 1.500 relés, muitos capacitores e resistores. 30 toneladas é o peso dele, ocupava 180 metros quadrados, consumia 200 kW, custou $468 mil para a época, bastante dinheiro. A programação era feita com 6.000 chaves manuais. Memória em cartões perfurados. Ainda usava cartão perfurado, você vê. Fazia 5.000 cálculos por segundo. Hoje tem bilhões em celulares, né, fazendo essa quantidade de cálculo. Resolvia operações de cálculo de balística do exército dos Estados Unidos. Então, justamente para usar na guerra, né, fazer o cálculo que precisava lá para a balística. Entre 1955 e 64 veio a segunda então geração de computadores. Por que veio a segunda geração? Porque antes a gente tinha lá cálculos sendo feitos por relés e válvulas. Essas válvulas foram substituídas por transistores, né? Porque a eletrônica acabou avançando e se viu uma forma diferente de fazer aquela válvula. Fazer através de dispositivos menores, que chamavam de transistores na eletrônica. Então, na década de 40 e início de 50, a indústria buscou aperfeiçoar essas válvulas, obtendo modelos menores e confiáveis, que seriam esses bichinhos aqui do lado, transistores. Buscando outra solução, então, para resolver aquele problema da válvula, que era muito mecânico, muito grande, enfim. Esse primeiro transistor surgiu então em 47. Verificou-se que aplicar uma certa tensão em um dos terminais de componente de sinal de saída no outro terminal era amplificado. Então, basicamente, ele amplificava ali o sinal, né? E controlar que interrompe ou libera a passagem de corrente elétrica, que era o que fazia a válvula, né? Só que esse daqui de uma forma muito mais reduzida.
Composição do transistor, então, o emissor é um polo positivo, o coletor é um polo negativo. A base controla o transistor como ligado e desligado, basicamente uma chave, né? A analogia funciona igual a uma torneira, que permite liberar ou bloquear o fluxo d'água, né? Uma chave que controla, então, a entrada e saída. De 64 a 1977, a gente tem a terceira geração. A terceira geração já é baseada também na eletrônica, continua sempre com essa evolução da eletrônica, aqui botando em implantação de circuitos integrados, que são vários resistores e capacitores em um mesmo circuito, que é aquela pecinha ali do lado. Computadores menores e mais rápidos, primeiros sistemas operacionais com vários programas, surgiu as primeiras linguagens de programação de alto nível, Pascal, COBOL, Fortran, BASIC. Então, com a evolução da eletrônica se permitiu isso. A gente tem então o surgimento do Intel 4004, que foi lançado, o primeiro lançado pela Intel em 1971, tendo apenas 4 bits. Internamente processava os 8 bits, o que permitia realizar operações complexas, aritméticas, né? Que eram os cálculos que a gente tanto precisava. Sua frequência de clock era de 740 kHz, possuía 2.300 transistores. A grande aplicação desse chip foi em calculadoras. Foi usada na sonda Pioneer 10 da NASA, lançada em 72. Então, algo que já proporcionou para a gente, né? Lançar uma sonda da NASA, por exemplo. O Intel 8008, um também grande e importante chip que fazia algum tipo de processamento, então um processador de 8 bits, lançado em 72. Em seguida foram lançados o 8080 e o 8088, chip utilizado nos primeiros PCs. Então tinha lá meu TK80, né? Então eu já fazia algum tipo de processamento mais avançado, que já tinha até computador pessoal, né? Então já tinha os PCs, ó, né? Então já era possível um usuário normal ter um PC que fazia algum tipo de processamento justamente com um chip desse, ó, 8008 ou 8080, 8088. De 77 a 91 a gente tem então a quarta geração de computadores, surgimento dos processadores, circuitos com mais de 5.000 transistores integrados, surgimento dos sistemas operacionais MS-DOS, Unix e Apple Mac, e de linguagens de programação já um pouco mais avançadas, ó, C e C++. O AMD 8080 foi lançado em 77, era um clone do Intel 8080, importante também a gente saber isso. E de 91 até agora a gente tem a quinta geração, né? Então, a quinta geração circuitos com milhões de transistores integrados. Início da programação para a inteligência artificial, linguagem de programação moderna, então a gente já tem Java, Ruby, JavaScript, a gente tem programação web e programação mobile. Avançou bastante devido a justamente a gente ter já circuitos integrados bem mais avançados, que já são os nossos processadores. E a sexta geração? A sexta geração a gente já pensa em internet das coisas, computação ubíqua, ou seja, disponível em qualquer lugar a qualquer tempo. A gente já tem muita inteligência artificial e muito aprendizado de máquina, quer dizer, a gente utiliza sempre aprendizado de máquina ligado à inteligência artificial, que com isso a gente vai ter uma computação ubíqua disponível em qualquer lugar, onde a gente tem diversos dispositivos conectados à rede, e então a gente tem a internet das coisas. Basicamente seria isso, então um apanhado geral só para a gente conhecer as gerações, as pessoas importantes aí dentro da computação e então conhecer um pouco sobre o histórico. Nada muito aprofundado, mas de forma que a gente possa ter uma visão geral então sobre isso. Dúvidas e questionários a gente tem lá então no nosso Classroom, então vocês podem acessar por lá e postar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, melhoria das nossas aulas. Obrigado. Boa noite.